Um jogo clássico em sua mais moderna versão. Jogo da Vida é tabuleiro, é aplicativo, é moderno. Jogo da Vida é revolucionário. Reúna a turma, teste a sua sorte, veja o que a vida te reserva. Decisões é inovador. Pela primeira vez, um tabuleiro traz possibilidades de um mundo aberto. A cada ação, uma reação. Uma experiência com muitos finais, incontáveis aventuras e muitas escolhas. Estrela, o melhor da brincadeira. Nesse vídeo, vamos mostrar um clássico da Grow, o jogo War. Pioneiro no segmento de jogos de estratégia no Brasil, um sucesso há mais de 40 anos. O War é recomendado para jogadores a partir dos 10 anos e no mínimo 3 jogadores. Ao abrir a caixa, você encontrará um tabuleiro contendo um mapa com territórios e continentes. Na sequência, um manual detalhando as regras do jogo. Um baralho que contém as cartas de objetivo, os coringas e as cartas de resumo de regras. 3 dados vermelhos e 3 dados amarelos. Outro baralho com as cartas de cada território indicado no mapa. E 6 exércitos de cores diferentes com 2 tamanhos de fichas. Cada jogador escolhe a cor do seu exército por sorteio ou como um acordo. Separe do primeiro baralho os coringas, as cartas de objetivo e, por fim, as cartas de resumo de regra, que serão distribuídas como apoio para cada jogador. Cada jogador recebe uma carta objetivo por sorteio e, ao tomar conhecimento de seu objetivo, o jogador não deve revelar aos seus adversários. É importante os jogadores se familiarizarem com cada um dos objetivos antes de fazer o sorteio, pois uma vez sorteado, o jogador deverá preparar sua estratégia para atingi-lo e assim ganhar o jogo. Algumas cartas objetivo orientam a destruição de um dos exércitos. Sempre que o número de jogadores for inferior a 6, as cartas relacionadas com os exércitos não participantes devem ser excluídas do sorteio. Cada jogador lança um dado e aquele que obtiver o maior número será o distribuidor. Essa pessoa pega o baralho de territórios, embaralha e distribui as cartas uma a uma para todos os jogadores no sentido horário, começando pelo jogador à sua esquerda. Nesse momento, cada jogador deve colocar um exército da sua cor em cada um dos territórios recebidos durante o sorteio. Por fim, você vai ver aí no nosso vídeo que todos os territórios estarão ocupados por um exército de algum dos participantes. Ao finalizar, o distribuidor recolhe as cartas de territórios, coloca os coringas anteriormente separados e embaralha as cartas novamente. Finalmente, coloca um monte de cartas com as faces viradas para baixo, onde deverá ficar durante todo o jogo. Na primeira rodada, cada jogador deve somar o número de territórios que possui e dividi-lo por 2. O resultado é o número de exércitos que cada jogador deverá receber na sua vez. Caso o resultado não for um número inteiro, arredonde para baixo. O jogador deverá distribuir os exércitos nos territórios que já possui de acordo com sua estratégia. Assim que todos os jogadores completarem esse primeiro passo, se inicia a segunda rodada. Existem 3 formas de recebimento de exércitos. A primeira é a partir do número de territórios possuídos, conforme feito na primeira rodada.
A segunda, se um jogador tiver conquistado um continente inteiro, como mostra no vídeo América do Sul, receberá adicionalmente outros exércitos de acordo com a tabela 1 que aparece no tabuleiro. Esses exércitos somente deverão ser distribuídos nos territórios do próprio continente. E por último, quando juntar 3 cartas de território com formas diferentes ou 3 cartas com formas iguais, o jogador também terá direito a um certo número de exércitos de acordo com a tabela 2, que também aparece no tabuleiro. O jogo vai ficando cada vez mais interessante, pois a cada troca, os jogadores aumentam em 2 unidades o número de exército a receber. Mais adiante, também vamos entender como receber as cartas de território. Agora vamos ao ataque. A partir da segunda rodada, os jogadores podem ou não atacar algum adversário para tentar conquistar mais territórios. Para realizar um ataque é necessário que o jogador possua ao menos 2 exércitos no território atacante. O ataque só pode ser dirigido a um território adversário vizinho ou que esteja ligado através da linha branca. E atenção! Não é possível atacar nenhum território quando se possui apenas um exército ou quando o território não é vizinho. Vamos ao exemplo. O jogador do exército branco deseja atacar o exército vermelho. Mesmo tendo 5 exércitos no seu território, o máximo de exércitos participantes em cada ataque são 3. Desta forma, ele pega os 3 dados vermelhos. Já o jogador da defesa, que possui apenas 2 exércitos vermelhos no seu território, poderá usar até 2 dados amarelos. É hora do confronto. Os dados deverão ser jogados para definir o resultado da batalha. Então, compara-se os dados com mais pontos do defensor e do atacante. Nesse caso, os maiores de cada são o número 2, representando a defesa, e o número 5, o ataque. A batalha continua com o segundo maior de cada um. E, novamente, o ataque leva a vitória. Dessa forma, são eliminados os 2 exércitos vermelhos, e o exército branco pode avançar com seus exércitos para conquistar o território. O jogador decide quantos exércitos irá deslocar, obedecendo ao máximo de exércitos que participaram do último ataque, ou seja, até 3 exércitos. Caso tenha conquistado um ou mais territórios, o jogador ganha uma carta de território no fim da sua jogada. O jogador do exército branco pode então continuar atacando a partir do mesmo território ou de qualquer outro que possua, desde que tenha no mínimo 2 exércitos. No exemplo, o jogador anuncia o ataque desde o mesmo território. Ele só pode atacar com até 2 exércitos, enquanto o defensor, o exército vermelho, pode se defender com até 3. Os dados são lançados novamente. Dessa vez, ao comparar os dados, a primeira vitória é do defensor. Já na segunda rodada, nos deparamos com um empate, e nesse caso, a vitória será sempre da defesa. Uma vez perdedor de 2 dados, o exército branco perde os respectivos exércitos usados na batalha. Também podem acontecer batalhas em que uma vitória é do ataque e a outra é da defesa. Então cada um perde um exército. Já nesse exemplo, o exército branco quer atacar o vermelho, mas tanto o ataque quanto a defesa possuem mais de 3 exércitos. Então, ambos podem atacar com o número máximo de dados. No fim de seus ataques, o jogador pode realizar deslocamentos entre seus territórios contíguos para organizar seus exércitos de acordo com a sua estratégia. Lembrando que deve sempre manter um exército de ocupação em cada território e que um exército pode ser deslocado apenas uma vez em cada rodada. Com o decorrer do jogo, alguns exércitos vão se destacando. Quando um dos exércitos só possuir apenas mais um território e perder uma batalha, o atacante elimina o jogador e, além de ganhar uma carta território do monte, também recebe todas as cartas do adversário derrotado. Mas se por acaso um jogador eliminar um adversário específico e isso representar o atingimento de seu objetivo, ele será o grande vencedor do jogo.
Agora é só moldar as flores com a massinha da Barbie. Florescendo! Tem rosas também! Seu buquê está pronto! Minha loja de flores é um sucesso! Barbie Loja de Flores. Você pode ser tudo o que quiser.